Olá, eu sou a Bruna. Espero que esteja tudo bem com vocês que estão me assistindo. E queria inicialmente agradecer o convite da Giselda para falar sobre a ecologia profunda e dizer que é uma alegria partilhar um pouco desse conhecimento com vocês, membros, participantes do Clube do Clima. Então, eu sou facilitadora da metodologia do trabalho que reconecta desde 2020. Em 2019, eu concluí o início de uma formação com o Adriano Villasenhor Galarza, que é um aluno direto da Joana Macy, que é a criadora, quem desenhou a metodologia do trabalho que reconecta. E desde então eu facilito práticas também online e estudos sobre esse método. E além disso, eu tenho uma formação como bióloga e tenho mestrado e doutorado na área de microbiologia ambiental. E o meu foco de estudo sempre foram as cianobactérias, que são as bactérias ancestrais das plantas de hoje em dia e que fazem fotossíntese, portanto, e que a Lynn Margulis, que é uma bióloga também muito conectada, né, com a ecologia profunda e que é coautora da teoria de Gaia junto com o James Lovelock, ela também estudava esses organismos e ela tem um comentário sobre eles que é muito interessante e que eu imagino, né, que sirva para a gente também, para a nossa espécie humana hoje em dia. Então, ela falava, né, a Lynn Margulis, que as cianobactérias causaram estragos enormes no ambiente planetário quando elas surgiram, mais do que qualquer outra forma de vida que veio antes ou depois delas, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho na nossa atividade humana nesse planeta desde a Revolução Industrial, a gente vai perceber essa mesma dimensão, né, de transformação gigantesca do nosso planeta, do nosso habitat. E as cianobactérias, por exemplo, elas têm como resíduo o oxigênio, esse ar que a gente respira hoje, né? E que move a nossa vida, a vida de muitos animais. Mas na época isso foi um grande problema para os seres que estavam vivendo no planeta e que não sabiam o que fazer com esse oxigênio. Então, as cianobactérias também provocaram uma extinção em massa, mas todo esse produto, né, da sua respiração e do seu metabolismo, que é o oxigênio, acabou então provocando a diversificação da vida como a gente conhece hoje. Então a gente vê como os seres estão o tempo todo, né, os seres vivos impactando o nosso planeta, mas talvez também gerando novas possibilidades para coisas que estão para acontecer no futuro. Então, eu queria dizer que isso é uma pontinha de esperança, né, para a nossa espécie, que também provoca tanta transformação, mas talvez esteja abrindo uma oportunidade, né, e para outros seres e talvez para nós mesmos, de parar e olhar para isso tudo agora, né, com essa capacidade que a gente tem de consciência autorreflexiva e poder fazer escolhas melhores. Então, esse que é o recado inicial que eu tenho para dar. E aí a gente segue olhando um pouquinho, então, sobre o que é ecologia profunda e de onde veio isso, né? Bem, então, quem trouxe o conceito da ecologia profunda foi o filósofo Arne Naess. Então, ele é um filósofo norueguês e também foi professor na Universidade de Oslo, na Noruega, e é autor de diversos livros sobre ecologia profunda e sobre filosofia, né? Enfim. E ele também era um alpinista experiente, e é daí que vem um contato muito forte que ele tem com a natureza, né? E com essa estrutura geológica do nosso planeta maravilhosa, que são as montanhas, né? E ele desenvolveu uma filosofia própria que ele chamava de Ecosofia T, cujo T era a primeira letra do nome dessa montanha, né, que ele habita, aliás, a primeira letra do nome da cabana que ficava em cima da montanha, onde ele viveu por muito tempo, em meditação, em contato com aquele hábitat, né, aquele lugar, aquele ambiente, e lendo e desenvolvendo toda a filosofia que hoje a gente vai conhecer, que é a ecologia profunda, né?
E ele morreu em 2009, aos 96 anos. Então, ele viveu muito tempo, né? E fez muitas conexões com pessoas importantes. E a ecologia profunda, né? Portanto, em inglês deep ecology, né? O que ela vem falar? Ela, na verdade, era um movimento filosófico, né? E ambientalista que surgiu nessa década de 60, 70. E ela dizia basicamente que qualquer ser vivo neste planeta tem um valor intrínseco, independente de ser útil ou não para nós humanos, né? E então isso trazia para a gente uma necessidade de mudança radical de como a gente se relacionava com a natureza, né? Nós humanos e a natureza. E ele trouxe isso então como uma diferenciação entre a ecologia como ciência, que ele chamou de uma ecologia superficial, e essa outra ecologia, que é a profunda, que é o contraponto que ele faz, então, com uma visão materialista e reducionista, né, do mundo e da natureza. Então, era como se ele dissesse assim: ok, a gente tem uma ciência ecológica, né, que está entendendo as relações entre os seres, entendendo as relações entre os seres e o planeta, né? Mas que a gente não pode ver isso só como um recurso para saber, então o que que eu posso explorar desse ser vivo, né? Como é que eu posso entrar nesse ecossistema e tirar alguma coisa dele? Não. Ele pede então que a gente saia desse olhar raso, né, para a natureza, como ele mesmo diz, e olhe a sabedoria que cada ser vivo tem em si, né? A dignidade que esse ser tem e a de viver nesse mundo, né? De ser feliz, de poder se desenvolver, de poder continuar o passo da evolução, poder continuar evoluindo. Então, isso é o núcleo, né, da filosofia, da ecologia profunda que o Arne Naess trouxe para a gente. E aí, a partir disso, então, ele constrói toda uma ética, né, de como estar no mundo e como praticar essa visão que ele propõe. E a gente vai falar um pouquinho disso, que seria a plataforma da ecologia profunda, né? Mas aí é interessante olhar que o Aninés trouxe conceitos de outras tradições, né? Como o próprio princípio da autorrealização. Então, na ecologia profunda, né, ele também defendia essa ideia de que os seres têm direito a se autorrealizar, assim como nós humanos, né? E que a biodiversidade em si, a riqueza de seres vivos, ela tem o seu valor inerente, né? Não tem só essa utilidade econômica. Então, ele via essa necessidade dos seres de se desenvolverem e continuar evoluindo como autorrealização. E esse é um conceito que vem lá das tradições filosóficas hinduístas, né, do pensamento oriental, que tem relação com o budismo também, né, de, de que cada ser tem em si essa força que deseja continuar e fazer o melhor que puder nesse tempo de vida, né, que cada uma tem. Então, assim, né, para a gente resumir um pouquinho o que é a ecologia profunda, a gente pode fazer isso através, então, da plataforma da ecologia profunda, né, que traz, então, 8 princípios. E quais são esses princípios, então? Né? O primeiro deles é que toda vida tem valor em si mesma, como a gente comentou, independentemente de sua utilidade para os seres humanos. O segundo princípio é que a riqueza e a diversidade da vida têm valor em si mesmas e, portanto, elas devem ser consideradas e cuidadas e protegidas, né? Independente se tem valor ou não. Os seres humanos, por sua vez, não têm o direito de reduzir essa riqueza e essa diversidade, exceto para satisfazer necessidades vitais. Então, se a gente pensar nos povos tradicionais, os povos originários, eles sabem muito bem como fazer uso, né, da natureza. Eles caçam, eles também têm as suas plantas, né, mas eles fazem isso sem sem buscar um lucro em cima disso, né? É simplesmente para sobreviver.
E é a partir dessa visão dos povos tradicionais que a gente entende a ecologia profunda também, né? Eles sabem como conviver, como coexistir, sem pensar em explorar os outros seres vivos, né? E eles também têm uma visão mais sagrada sobre a vida. Eles têm uma identificação com esses seres, né? E para muitos deles, os animais são como se fossem os ancestrais, né? Eles chamam de parentes, de avô, avó, todos os outros animais que vivem no mesmo ambiente que eles. E isso é muito bonito e é totalmente da ecologia profunda, né? Tem muito a ver. O quarto princípio da ecologia profunda é que o impacto dos seres humanos no mundo está piorando. A gente tem essa capacidade de mental, né, de construir coisas fantásticas, de melhorar as nossas tecnologias, e cada vez mais o poder dessas tecnologias é muito avassalador, né? A gente consegue provocar uma destruição imensa em pouco tempo com as ferramentas que a gente tem, né? A gente pode pensar numa bomba nuclear, por exemplo, ou em várias outras ferramentas que a gente utiliza para, por exemplo, desmatar as florestas e utilizar o solo, ou então minerar recursos. Tudo isso vem acontecendo numa velocidade muito grande hoje em dia, né? E então isso é uma coisa, um ponto de atenção para a gente. O quinto princípio é que o estilo de vida e a população humana são os principais elementos desse impacto. Então, além de a gente ter uma população que cresceu muito, né, mais de 8 bilhões de pessoas hoje, o estilo de vida dessa população também é um fator que agrava a nossa situação. E a gente tem que parar para refletir sobre isso, né? Comparar, por exemplo, como vive uma pessoa nos Estados Unidos e como vive uma pessoa no interior do continente africano, num país onde a economia não é tão impactante, né, como num país do norte global. Então a gente pode ver que tem essas diferenças, né? Então, que estilo de vida seria mais condizente com uma visão da ecologia profunda? Isso também é uma coisa que a gente tem que começar a refletir. O sexto princípio é que a diversidade da vida só pode florescer com a redução do impacto da atividade humana. Então, não tem como a gente pensar em regeneração sem pensar em reduzir a maneira como a gente está no mundo, as atividades humanas, atividades industriais, econômicas, né? Isso é essencial. E o sétimo princípio é que as estruturas ideológicas, políticas, econômicas e tecnológicas básicas devem mudar. Então, isso tem que ser transformado, né? O modo como a gente utiliza a água, o solo, o modo como a gente gera energia, todas essas coisas geram muito impacto. Então, a gente tem que pensar, né, em como a gente vai fazer mudanças nesses processos para que eles sejam menos impactantes e como a gente vai também consumir menos recursos, né, para que isso também diminua, né, o impacto que a gente produz no planeta. E o oitavo e último princípio da plataforma da ecologia profunda é: aqueles que aceitam esses pontos têm a obrigação de participar da implementação das mudanças necessárias de forma pacífica e democrática. Então, aqui ele traz uma visão de Satyagraha, né, do Gandhi, de que a gente precisa e pode fazer essas mudanças de uma forma pacífica, sem entrar em conflitos armados, sem, né, provocar uma revolução. Seria uma revolução se a gente pensar na transformação que a gente precisa, né? Mas é uma revolução pacífica e ela é possível, né? Então isso vem, né, para a gente assim olhar o ativismo de uma maneira também focada na não violência. Isso é bem importante na plataforma da ecologia profunda, né? Então isso é um geral assim, né, sobre a ecologia profunda. E eu acho que vale dizer que o Arne Naess se inspirou em muitos filósofos e pensadores, né, como Baruch Spinoza, Aldo Leopold, que escreveu A Ética da Terra e que trouxe o conceito de pensar como uma montanha
que inspirou um dos livros que o Arne Naess, a Joanna Macy, o John Seed, Pat Fleming, eu acho que tem mais pensadores da ecologia profunda, escreveram então com práticas e conceitos para a gente olhar para esse tema, né? E ele também foi muito influenciado por pesquisadores científicos, acadêmicos, né, como a Rachel Carson, que escreveu A Primavera Silenciosa, e James Lovelock, que escreveu junto com a Lynn Margulis, né, a Teoria de Gaia e muitos livros sobre esse tema também, né? E também, então, como eu comentei, pensamento das tradições budistas, hinduístas, taoístas, também vieram para somar é, tudo isso, né, nessa estrutura que o Arne Naess pensou, né? E, e aí eu acho que a gente pode seguir um pouquinho, né, de como essa filosofia foi se desenvolvendo em outros pensadores. A gente pode olhar um pouquinho para a Joanna Macy, que foi então a criadora do Trabalho que Reconecta, né? Ela também, durante muito tempo, ela chamou o trabalho dela de trabalho de ecologia profunda, e depois então é que ela deu esse nome de Trabalho que Reconecta. Mas o que ela traz assim de interessante, né, para a gente pensar a ecologia profunda, são 3 pontos que a gente pode resumir assim, né? Ela fala que a gente precisa descobrir o que a gente sabe, o que a gente sente e o que a gente é, né? Quando a gente pensa na situação atual do nosso planeta. Então, ela diz assim que cada um de nós é um especialista de como viver em um planeta ameaçado de extinção, já que a gente está vivendo a sexta extinção em massa agora. Então, ela quer que cada um de nós se ouça internamente, abra um espaço para se ouvir e fale, né? A partir do que você sente, do que você sabe, como é estar nesse mundo agora. Então, isso é uma coisa, uma prática, né? Ou uma visão que está assim, atravessa todas as práticas e exercícios que a Joanna Macy propõe que a gente faça, né? E esses exercícios são sempre feitos em grupo, em coletivos, e é bem importante, né? Que a gente ouça uns aos outros também quando a gente faz isso. E a Joanna Macy, ela traz uma visão de ecologia profunda que também vem do budismo, né? Então ela fala que a gente pode se ver como pertencentes a uma rede, né, que a gente chama de rede de Indra no budismo, onde essa rede é formada por joias. As joias estão conectadas umas às outras, né, num plano tridimensional. E ela fala que cada joia reflete umas às outras, né? Então, se a gente quiser acessar esse lugar que o Arne Naess chama, né, de uma ecologia profunda que está em nós, em cada um de nós, a gente precisa ver o nosso coração, a nossa mente espelhada na mente de outra pessoa. E isso a gente só pode fazer quando a gente está em grupo, né? Então, isso é bem bonito, assim, essa visão. E aí a gente pode entender também que os outros seres vivos, plantas, animais, fungos, bactérias, são joias nesse dossel cósmico, né, da teia de Indra. E eles também têm sempre algo para dizer para a gente, algo que vai espelhar com a nossa mente. Então, a gente pode, por exemplo, trazer também a visão do Stephen Harding, que escreveu A Terra Viva. Ele também é um biólogo, né, pensador da ecologia profunda, e foi professor na Schumacher College, na Inglaterra, e faleceu também recentemente. E ele falava que a gente podia usar, para estar na natureza, a gente podia usar as 4 funções de pensamento que o Carl Jung trouxe. Então, a gente não precisa apenas olhar para a natureza como algo que precisa ser racionalizado, né? A gente frequentemente faz isso porque a gente aprende isso na escola. A gente olha para a natureza e procura ver a forma, ver medidas, né? Entender aquilo a partir de uma racionalidade, né? E de percepções sensoriais, a cor, como aquilo se movimenta, né? E mas a gente tem mais 2 funções que a gente pode usar quando a gente está em contato com a natureza,
Então, pode ser a função racional e a função sensorial, como eu comentei, mas pode ser a função também de sentimento e a função intuitiva. Então, a gente pode olhar um ser vivo e tentar perceber o que ele provoca na gente, né? Que emoções, o que eu sinto? Sinto alegria, sinto medo, eu sinto um assombro. E intuitivamente, né, como eu vejo aquele ser né, mais globalmente na teia da vida, assim. Como que eu consigo fazer várias conexões quando eu vejo esse ser? A gente pode, por exemplo, né, tem um vídeo, um filme muito interessante, um documentário, que é o Biocêntricos, que logo no início ele traz uma pessoa, né, da etnia dos Achaninka, e perguntam para ele o nome daquela árvore. Que nome tem essa árvore? Era uma árvore, né, que estava ali do lado dele. E ele fala, né, essa árvore é aquela que aquela ave vem e come esse fruto que cai no chão, e um outro ser vem, um ser vivo come aquele fruto, e aí ele vai para outro lugar. Então, abrir a visão para a gente ver como cada ser vivo está interagindo com esse mundo, né? Expandir um pouquinho. Então, essa é a função intuitiva de pensamento que a gente pode praticar. Não só olhar aquele ser vivo isolado, né, com um nome específico, mas tentar integrar ele com o ambiente e ver quais são as conexões. Então, a gente pode fazer isso sempre. Sempre que a gente tiver um tempinho que a gente possa reservar para estar num ambiente natural, a gente pode contemplar um ser vivo e fazer isso, fazer esse olhar, né, das 4 funções de pensamento. E a gente pode ficar atento também no nosso dia a dia, nos sonhos que a gente tem. Os sonhos ajudam a gente também a acessar essa função intuitiva da mente, né? E isso está muito em conexão com o que os povos originários também falam, dá valor para os nossos sonhos, que é essa parte que está um pouco mais livre do pensamento racional, esse pensamento que a gente costuma usar muito, né? E foi treinado para usar muito. E uma coisa que o Stephen Harding propõe que a gente faça, né? E muitos outros pensadores da ecologia profunda também, como David Abram, por exemplo, né? Que a gente proporcione uma experiência profunda, né? Então isso é algo muito importante assim dentro da filosofia que o Arne Naess trouxe também, né? E essa experiência profunda é algo que pode provocar uma reestruturação da nossa visão de mundo. E a gente tem, por exemplo, o que aconteceu com o Aldo Leopold, né? Que na década de 40 e 50 ele era um guarda de um parque natural nos Estados Unidos, né? E uma das funções dele era simplesmente eliminar os lobos daquele parque, porque os lobos atacavam, né, os veados que eram então eram utilizados para promover a caça, né, como uma atividade econômica e cultural daquela região onde ele estava, né. Então ele acabava matando os lobos para que tivessem mais veados para serem caçados, né. E num momento ele estava, né, cuidando do parque junto com outros colegas e ele avistou, né, um grupo de lobos e ele atirou e matou uma loba. E quando essa loba estava, né, morrendo, ele foi até o animal e quando ele chegou perto ele viu que tinha uma chama verde no olho desse animal, né? Então e aquilo imediatamente transportou ele para a visão da montanha. Aquele momento ele sentiu dentro dele que era algo, era como uma mensagem da montanha de que ele tinha feito algo muito ruim, assim, né? Que ele devia então pensar como uma montanha. Então a montanha estava como que trazendo isso para ele, né? De olhar o ecossistema como um todo, como todos os seres são parte daquilo e merecem, né, ser felizes. Então, quando ele viu essa chama no olho da loba, ele se conectou na mesma hora com a montanha, com o ecossistema, com o ambiente. E ele viu que aquilo era errado. E aquilo provocou uma transformação dele, né, dentro dele, assim. Então, isso é uma experiência profunda que pode acontecer com qualquer um de nós, se a gente tiver aberto, assim, a vivenciar o ambiente natural como ele é, né? Sem julgar, sem achar que a gente sabe o que tem que fazer, sem querer interferir muito, simplesmente estando ali presente e aberto, né? E então essa experiência profunda que pode acontecer de diversas maneiras, pode ser simplesmente de observar o nascer do sol,
ou de ver uma criança nascer, né? Várias coisas podem inspirar isso na gente. Ela vai fazer essa abertura necessária para que a gente comece com um processo de questionamento profundo. E aí esse questionamento, né, ele pode ter como base vários exercícios de autorreflexão, de análise da nossa própria vida, né, como que eu ando no mundo, como que eu consumo, quais são as coisas, né, meu trabalho, o que ele envolve, né, minhas relações familiares. Então essa experiência profunda abre a gente para se questionar e pensar novas possibilidades, né? E a partir dela, né, do questionamento profundo, que a gente vai gerar uma intenção. Então, né, o que eu estou fazendo da minha vida e o que eu gostaria de fazer? Isso vai levar a gente para um compromisso profundo, né? Onde a gente vai, então, fazer essa desintegração positiva, que é um termo que a Joanna Macy usa muito, né? A gente vai mudar a nossa vida e vamos, então, nos reestruturar de um outro modo, né? E iniciar um caminho, então, para que cada vez mais essas experiências profundas se apresentem para a gente, né? E que a gente possa também compartilhar isso com outras pessoas. Então, essa seria a tríade, né, também da ecologia profunda, que é ter uma experiência profunda, fazer o questionamento profundo e assumir um compromisso profundo. Isso, se a gente parar para olhar um pouquinho, né, está dentro ali dos 8 princípios também da ecologia profunda de Arne Naess. Então, esse é um jeito, né, que a gente pode praticar. Então, eu acho que isso é um geral, assim, que eu tinha para falar sobre a ecologia profunda e que eu acho interessante e importante, né? De a gente ver o valor que cada ser vivo tem, a sabedoria que cada ser vivo tem, entender que isso tem uma história evolutiva muito longa, de milhões de anos, né? Talvez. A nossa própria linhagem animal tem mais de 500 milhões de anos. E isso é muito bonito, né? A gente só é o que é hoje. A gente tem essa mente maravilhosa que consegue fazer coisas incríveis, né? Assombrosas, porque toda uma linhagem veio antes de nós, né? Os nossos ancestrais animais. Isso é como se fosse um processo de emergência. Teve que esse aprendizado acontecer ao longo da nossa linhagem animal para que a gente hoje, então, pudesse ter essa mente incrível que inventa a internet, né? E coloca pessoas de vários lugares do mundo em conexão para ouvir sobre esse tema, né? Então, além disso, a gente poder praticar se espelhando na natureza e nas outras pessoas, né? Poder nos ver na mente de uma outra pessoa quando a gente conversa, quando a gente está trocando informações, símbolos, imagens, isso é muito bonito. E poder praticar, então, as funções de pensamento que a gente tem deixado um pouco de lado, né? Principalmente a função intuitiva, de sentimento, das emoções. Isso é muito importante dentro da visão da ecologia profunda. E eu fico à disposição se tiverem alguma dúvida, algum comentário que a gente possa depois entrar em contato. Eu vou deixar meu contato com a Giselda e sintam-se à vontade para saber um pouquinho mais sobre esse tema, sobre o trabalho que reconecta. E agradeço muito a abertura e o espaço para estar com vocês. Um abraço.